Pedro nos diz que nos últimos dias haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos e duvidarão da promessa do retorno de Cristo. Esses zombadores zombam de Cristo, desprezam as coisas de Deus e se opõem ao Evangelho. O aumento no número de zombadores nos últimos dias será devido à influência de Satanás como parte de sua estratégia nos últimos tempos para impedir que os crentes sirvam a Deus. Os zombadores são inspirados pelo espírito do anticristo para lutar contra aqueles que escolhem servir a Deus. Não estou dizendo que o próprio anticristo tenha aparecido. Na verdade, não sei se ele apareceu ou não. O que sei é que o espírito do anticristo, a negação da divindade de Cristo mencionada em João, existe. Como você ouviu, estava destinado a acontecer e já está no mundo. Haverá um dia em que um homem, não apenas um homem, mas uma figura ou encarnação do anticristo, se você preferir, aparecerá. Isso não é apenas uma lenda, está escrito e revelado na palavra de Deus em João, que nos diz claramente que, embora esse homem ainda não tenha se revelado, nem seu espírito, como o Deus do engano e da rebelião, ele já está lá, agindo em ocultação e engano. Hoje, veremos aqueles que zombam, riem e ridicularizam o Deus Todo-Poderoso e seus filhos. Devemos ser cautelosos e vigilantes, porque esses zombadores, com suas palavras astutas e zombeteiras, tentarão minar os fundamentos de sua fé. Eles tentarão afastá-lo do caminho bom e puro que você escolheu, o caminho que leva à vida eterna. Quantos de vocês já sentiram a dor de serem ridicularizados? Quantos de vocês foram questionados, duvidados ou ridicularizados por sua fé firme em Cristo e seu apoio inabalável ao Todo-Poderoso? Quando eles se aproximarem de você, lembre-se de que eles não agem por vontade própria, mas estão sendo dirigidos consciente ou inconscientemente pelo espírito do anticristo. O apóstolo Pedro nos falou sobre essas pessoas. Eles seguem seus próprios desejos e prazeres, zombando de nós com olhares arrogantes e perguntando: onde está a promessa do retorno de Cristo? Vocês, o povo de Deus, têm esperado por muito tempo, não é? Ouvi algumas coisas em minha carreira de pregador, e deixe-me dizer que há coisas que realmente fazem você parar e pensar no estado de nossas almas. Tive pessoas que se aproximaram de mim e disseram francamente: pastor, cresci ouvindo que Jesus voltaria em breve, mas aqui estou anos depois, e ele ainda não voltou. Por isso, já não sou mais cristão. Agora quero abordar esse assunto e espero que você me acompanhe por um momento. Primeiro, devemos dar um passo atrás. Você realmente acha que anos são muito tempo para ver o Deus Todo-Poderoso no grande esquema da eternidade? 50 anos são apenas um momento passageiro. Deixe-me dizer isso. Quando estou diante de você, as almas são salvas. Agora as pessoas estão recorrendo ao Salvador, uma a uma. Quando você questiona o calendário dele, lembre-se de que o calendário de Deus não é como o nosso. Entenda isso. Deus é paciente. Ele não deseja que ninguém pereça, mas que todos se arrependam. O atraso no retorno de Cristo faz parte da misericórdia de Deus, criando mais oportunidades para que as pessoas se arrependam. Não devemos ditar o cronograma do Criador nem questionar seu plano divino. Devemos nos humilhar diante do Mestre, percebendo que seus caminhos são superiores. O coração de Deus é revelado em Pedro. O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns pensam, mas é paciente para conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos abrasados serão desfeitos, e a terra e as obras que nela há serão queimadas. Neste trecho, descobrimos por que Jesus ainda não retornou. Sua paciência é nossa salvação. Esta não é uma revelação comum de Deus, mas uma expressão de seu tremendo amor pela humanidade. Se a paciência ataca você e as dúvidas sussurram em seu ouvido, lembre-se do coração misericordioso de Deus.
saiba que com sua paciência ele chama cada alma ao arrependimento e à busca da salvação. Agora quero lhe fazer uma pergunta. Você já percebeu como viver uma vida justa e santa neste mundo pode fazer você se sentir sozinho? Isso me faz pensar em Noé, querido Noé. O ensinamento da justiça foi testado e provado ao longo dos anos. E o que aconteceu? Risos, zombaria e isolamento. Ele foi considerado um estranho em uma época cheia de pecado e rebelião. No entanto, embora o mundo inteiro o tenha rejeitado, Deus e o Alfa e o Ômega mantiveram os olhos nele. A luz divina de Deus brilha sobre ele, o guia e o protege. Igreja, persevera, mantém-te firme e deixa a luz de Deus brilhar sobre ti. Quero chamar sua atenção para uma pessoa especial na Bíblia, Enoque, a única pessoa que a Bíblia nos diz que não morreu. Por quê? Porque ele viveu em comunhão com o Deus Todo-Poderoso a cada dia. Pense nisso agora. Ele não avança nem fica para trás de Deus, mas caminha ao lado do Criador, em doce comunhão com Deus. E em um mundo cheio de maldade, em um momento em que a desobediência ultrapassou todos os limites, lá estava Enoque, um homem que escolheu não contribuir para o problema, mas caminhar com o Criador, tão próximo e conectado à mente de Deus que um dia Deus o levou. Agora, quando ouvimos falar de pessoas como Enoque, podemos sentir que são histórias do passado, histórias de tempos passados. Mas deixe-me dizer que, enquanto falo deste púlpito, há enoquianos entre nós. Posso ver com os olhos da fé um jovem casal sentado em frente à sua humilde casa, apoiando-se mutuamente. Eles viram o caos do mundo e o surgimento do espírito do anticristo, mas declararam com firmeza no coração: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Perto da costa havia uma família, talvez apenas 3 almas, mãe, pai e filho. Mas, assim como Enoque, estavam em comunhão com o Altíssimo. Pode parecer que são apenas 3 espíritos, mas eles cooperam com o Deus Todo-Poderoso. Havia uma senhora a caminho do trabalho. O mundo pode ignorar sua existência, mas se você pudesse ver o que eu vejo, ela é uma santa e um farol de apoio que tem estado ao lado de Deus por mais de 40 anos. Havia outra mulher, uma crente, amiga de Deus desde a infância. Digo a você que quando esta mulher parou e sussurrou uma oração, Satanás tremeu e os espíritos malignos que estavam por perto fugiram apavorados. Querida igreja, não fique desanimado com a ideia de que vivemos em uma época sem fé, porque nesta mesma época existem aqueles que não duvidam do compromisso de Enoque e dizem: eu e minha casa servimos ao Senhor. As tentações começaram no Jardim do Éden, quando Satanás, o primeiro enganador, fez a Eva uma pergunta aparentemente inocente em Gênesis. Disse Deus realmente que você não pode comer de qualquer árvore no jardim? 3 palavras simples, mas cheias de engano. E veja aonde isso levou: a queda da humanidade. Avance até o presente e ele está ocupado novamente, semeando dúvidas, zombando e dizendo: se Jesus realmente tivesse voltado, ele já o teria feito. Assim como aconteceu com Noé, quando o Senhor voltar, o ridículo não durará. Lembre-se disso. O atraso não é um sinal de promessas não cumpridas, mas de paciência de Deus. Adiar o retorno de Cristo é um ato de misericórdia de Deus destinado a oferecer mais oportunidades para que as pessoas se arrependam e encontrem a salvação. Não devemos duvidar do plano de Deus ou perder a paciência. Em vez disso, devemos nos humilhar e lembrar que os caminhos de Deus são superiores. Em resumo, a paciência de Deus é uma oportunidade para o arrependimento e a salvação. Quando você sentir a dúvida e a impaciência tomando conta de você, lembre-se do bom coração de Deus. Mantenha firme a sua fé e permita que a luz de Deus brilhe em sua vida. E não se preocupe em se sentir sozinho em sua busca por uma vida justa, porque como Noé e Enoque, existem pessoas neste mundo que seguem os caminhos de Deus e proclamam: eu e minha casa serviremos a Deus.